Salve, salve, meus caros e minhas caras rubro-negras de todo o Brasil. Gente, esse vídeo está muito bacana. Tem muitas coisas que rolaram nos bastidores do Flamengo, mas tem muita informação mesmo. Eu vou ter que ser até dinâmico para o vídeo não ficar longo demais, porque é muita informação. Vamos falar aqui sobre que história é essa de James Rodrigues. Vou bater a real, trazer a matéria com a devida fonte para você saber o que está rolando, se vem, se não vem, tá? A lesão do Rodrigo Caio, gente, que preocupa, tá? Estão se falando em até 9 meses, tá? E uma notícia que chegou agora, que não está nem na minha manchete aqui, que é uma possível saída imediata, eminente, agora, imediata na verdade, do Diego Ribas, que teria chegado na proposta da Europa. Vou trazer tudo isso e muitas outras informações dos bastidores do Flamengo. Então quero pedir a você, meu querido e minha querida, você rubro-negro, que tem em comum comigo a paixão pelo Mengão, queridão aqui, ó, do nosso coração, você fica no vídeo até o final para você não perder nenhuma informação, para você ficar por dentro de tudo. E vem, nação rubro-negra, vamos para as notícias do Flamengo. Só que dá aquele desconto aqui para a voz do seu amigo Show aqui, porque no Espírito Santo, gente, tá um frio danado e eu tô um pouco gripado. E aí você tá vendo aí como é que tá minha voz, né? Tá bem rouca. Tem muita informação aí, segura aí, mas vou trazer aqui uma notinha do Mauro César Pereira, que ele faz algumas colocações aqui. Eu queria saber de você se você concorda ou não com o Mauro César Pereira. No começo da nota ele diz assim, fala sobre a prioridade, né, que o Dorival deu apenas para o jogo contra o Atlético e deixou lá o Flamengo. Segundo ele acha que o Flamengo entrou muito desfalcado em relação a poupar jogadores. O Flamengo poderia ter colocado mais jogadores. Por exemplo, você se lembra que no meio-campo, de experiente ou um pouco mais experiente, só tinha o Thiago Maia. O meio-campo foi formado por Thiago Maia, Vitor Hugo e o Matheus França. Então, 2 garotos, né? E o Thiago Maia. Então ele acha que o Flamengo, meio que o Dorival está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Ele pondera o seguinte: tá, você perde para o Corinthians com um time muito misto, muito mexido, e aí se dá o azar, se dá uma zebra e o Flamengo não se classifica na quarta-feira. Tá jogando o Campeonato Brasileiro, deixando o Campeonato Brasileiro para lá, abrindo mão. Ele faz essa crítica, e aí eu queria saber de você o que você acha dessa coisa de poupar jogador. Você acha que não, que o Flamengo tinha que ter entrado com um time mais forte contra o Corinthians? Pode deixar aqui sua opinião, caso você queira. E uma outra situação, ele dá um pitaco aqui, que é o seguinte: ele critica muito o Rodinei, e ele é um crítico muito ferrenho do Rodinei. Às vezes eu acho que ele passa até um pouco dos limites, né? E aí ele fala que seria mais interessante, é uma ideia dele, que o Flamengo improvisasse um jogador naquele lado direito ali. E ele cita até que poderia ser o Fabrício Bruno. Ele diz, ó, coloca o Fabrício Bruno na lateral direita e vai ser melhor que o Rodinei. Na minha opinião, aí eu já dou a minha opinião, na minha opinião, o Rodinei, eu já sempre falo isso, eu acho que é muito claro isso para todo mundo, o Rodinei do meio para frente é um jogador perigoso para o adversário. Agora ele se embola muito, realmente ele comete alguns erros, aí, às vezes erros até bizarros, na lateral, sendo lateral marcador, né? Aí, se você quiser deixar a sua opinião, e fica à vontade, se você concorda ou não com o Mauro César Pereira, coloca aqui pra gente. Gente, ontem, já outra informação mudando de assunto, e agora sobre aquela patetice e patifaria também, eu acho que tem um grande quê de mau caratismo nisso, que é aquela história do Atlético Mineiro querer marcar uma reunião com a CBF, mais precisamente com a comissão de arbitragem da CBF, para pressionar, porque o motivo é pressionar. Eu falei disso no vídeo passado, de ontem à noite. Querem pressionar a CBF porque eles dizem que foram prejudicados com um pênalti sofrido lá contra o São Paulo. Eu vi o lance várias vezes, para mim não foi pênalti, para vários comentaristas não foi pênalti. E eu acho que não foi pênalti mesmo. O Miranda toca totalmente na bola. Depois tem um encontro, mas quando eles se chocam, o Hulk está até dobrando o joelho. Então, para mim, é muito nítido que não foi pênalti. Então, assim, é uma grande patifaria que o Atlético fez. E aí o Flamengo reagiu. Ontem eu cobrei com veemência aqui. Falei, ó, a diretoria do Flamengo não pode permitir esse tipo de bizarrice, porque é para pressionar, para constranger o árbitro. Para darem... O árbitro fica constrangido,
no jogo contra o Flamengo, que é o próximo jogo, Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, na verdade. E aí, o cara vai pender pro Atlético. Já visto no ano passado, que vocês viram como é que foi aquela loucura que foi pênalti atrás de pênalti pro Atlético, pênaltis completamente escandalosos dados pro Atlético. Inclusive, esse ano, isso continuou no Campeonato Mineiro. O Atlético foi campeão mineiro, muito em função dos pênaltis, jogos que estavam difíceis, o Atlético foram resolvidos com pênalti. E aí, com essa pressão que ele fez, o Flamengo emitiu uma nota cobrando, tá aqui, ó, o rubro-negro resolveu tomar tais medidas por entender que tudo se trata de uma manobra obscura para constranger a arbitragem. O Flamengo emitiu uma nota, né, falando para a CBF, ó, que não gostou nada disso e enviou um ofício. Aqui, ó, o Flamengo não gostou nada dessa atitude do Atlético e enviou um ofício solicitando que nomeassem o árbitro de Copa do Mundo para apitar a partida entre Flamengo e Atlético, que acontecerá nessa quarta-feira. E amanhã é o jogo, né? E aí, gente, você observa que o Flamengo quer qualidade na arbitragem. O Flamengo não quer favorecimento, só não quer ser prejudicado. Então, assim, fica registrado mais uma vez essa patifaria do Atlético. Parabéns à diretoria do Flamengo por tomar partido e ir atrás. Tem que ir mesmo, não podemos aceitar esse tipo de patifaria. Os caras estão querendo ganhar na pressão. Antes do jogo, colocar uma pressão sobre o árbitro. Isso não tem nem palavras para isso, nem adjetivos para essa diretoria do Atlético. Se eu fosse atleticano, que graças a Deus sou flamenguista desde que nasci, mas se a diretoria do Flamengo tivesse fazendo uma coisa dessa, eu estaria com muita vergonha. Ainda bem que eu sou flamenguista e os caras não tomaram esse tipo de atitude. Tenho dito aí. Gente, eu falei sobre Diego Ribas, não está nem nas minhas manchetes aqui, mas é o seguinte, ó, surgiu de última hora essa notícia, vou trazer para vocês e vamos tirar as nossas conclusões. Tá aqui, ó. Diego Ribas está no Flamengo desde 2016. Aí conta a história dele toda. Mas aqui a matéria diz o seguinte: Diego Ribas, resumindo, Diego Ribas pode deixar o Flamengo ainda nesta janela de julho. O site Flaweb apurou que o meio-campista tem uma oferta para jogar no exterior, mais precisamente na Grécia. O nome do clube não foi revelado, mas é uma oferta financeira que chama a atenção do atleta e também dos seus representantes, disse um trecho da matéria do portal Flaweb. Então aqui está aqui a fonte. Segundo essa matéria do Flaweb, o Diego Ribas teria recebido uma oferta. Tenho certeza que se chegar uma oferta, não precisa nem ser muito boa, ser razoável, o Flamengo vai mandar o Diego Ribas, vai dispensar, vai agradecer os serviços prestados e vai mandar o Diego Ribas tocar a vida dele. O que você acha disso? Pode ficar à vontade aí. Olha, gente, falar em ficar à vontade, você fica à vontade aqui, porque é um prazer ter você aqui. Eu sou um rubro-negro apaixonadíssimo pelo Flamengo. Tenho o meu trabalho, né? Não vivo aqui de YouTube. E aí, assim, eu busco as informações para compartilhar com os meus irmãos rubro-negros. Então é um prazer ter vocês aqui. É muito gostoso fazer esse canal, fazer esses vídeos. Eu estou falando do que eu amo. É um desestresse, né? Na verdade, na nossa vida do Flamengo. Você chega cansado do trabalho, liga a TV ou vai no estádio assistir o Flamengo, passa um pouquinho de raiva às vezes, fica tenso, mas isso é bom, faz bem pra gente. Só quem é flamenguista tem esse sentimento de ser flamenguista. Então, dito isso, segura aí que tem muita informação ainda, não sai do vídeo não. Queria pedir para você humildemente, você que não está inscrito no canal, vai aqui embaixo, esse botão grande aqui vermelho, escrito inscrever-se, clica nele para você se inscrever no canal, ativa também as notificações, assim todos os dias eu vou aparecer aqui e vou te atualizar com todas as notícias e informações do Flamengo e, é claro, fazer esse papo gostoso de torcedor. Todos os seus comentários são lidos, são considerados, nem sempre dá para responder a todos, mas eu leio e me manifesto em todos de alguma forma. Então, assim, é muito bom ter você aqui, muito obrigado pela audiência. E vai lá, se inscreve, você vai estar se inscrevendo no canal de um rubro-negro igual você, que tem essa afinidade com você. Então não deixe de se inscrever no canal, não, por favor, é de graça, não vai te custar nada. Em breve eu tô prometendo aqui, gente, que agora com essa gripe, essa coisa, mas eu vou fazer um grupo de WhatsApp pra gente interagir mais e tal. Daqui uns dias eu coloco aí, não deu tempo de fazer ainda não, mas estou na correria, mas vamos fazer. Gente, o Andrés Pereira se envolveu numa polêmica com o torcedor e assim, eu acho que em partes o Andrés está certo, né? O Andrés colocou na bio do Instagram dele que é torcedor do Flamengo, colocou umas frases lá de amor ao Flamengo,
se declarando ao Flamengo, né? Logo depois que deixou o Flamengo. E aí ele assinou o contrato com o Fulham, né? Ele assinou o contrato com outra equipe. Sendo assim, ele está em outra equipe, ele é um profissional. Ele tirou da Bill, né? Natural, ele está defendendo outro clube de futebol. Mesmo sendo em outro continente, é um clube de futebol. E aí o torcedor vai lá, e aí, Andrés, já deixou de ser flamenguista, seu e tal? E falou um palavrão. O Andrés respondeu mais ou menos assim: olha, seu Mané, e tal, respondeu à altura, com o mesmo tom do torcedor, e disse: o Flamengo, eu não carrego em bio de redes sociais, eu carrego no meu coração. Achei bonita a atitude dele, eu carrego no meu coração, eu sou um profissional e tal, e pondera. E depois ele diz para a nação rubro-negra que vai continuar de lá onde ele estiver assistindo todos os jogos do Flamengo e torcendo pelo Flamengo, e pede que nós torçamos por ele. Quero desejar ao Andrés, assim, uma boa passagem lá, né? Que ele seja feliz lá. Se um dia ele voltar para o Flamengo, que ele tenha, assim, um bom desempenho aí, porque ficou claro, de fato, na minha opinião, que ele realmente gosta muito do Flamengo, por ele ter ficado no Flamengo. Isso ficou evidente em toda a conjuntura de que a gente viu, né, nessa passagem do Andrés, que, assim, foi uma relação complicada, teve erros e teve alguns acertos também. Gente, notícia agora, que não é tão boa assim, né, que é de Rodrigo Caio. Tá aqui, ó. Vou ler para você tirar suas conclusões. Isso aí a gente discute aí, mas é uma fatalidade, ó. Nessa segunda-feira, o camisa 3 do Flamengo fez exames clínicos com os médicos do Flamengo e o prognóstico não é dos melhores. Há suspeita de uma lesão no menisco. E essa ainda seria a melhor opção. Meu parceiro, tá feio o negócio. Aos médicos do clube, o zagueiro fez relato de que pode ter sinal de uma lesão mais grave. Pode assinalar, na verdade, está escrito errado aqui na matéria. Pode assinalar uma lesão mais grave. Rodrigo Caio contou ao departamento médico que ouviu e sentiu um estalo, o que pode significar uma lesão de ligamento cruzado anterior, LCA, que é a sigla dessa lesão. O zagueiro vai passar por exames de imagem nesta terça-feira, hoje, para confirmar o grau da lesão. Caso seja LCA, o prazo de recuperação fica entre 6 e 9 meses, meu querido. Vamos torcer para não ser essa coisa grave aí, mas eu vou te falar um negócio, é azarado esse menino, hein? Um baita jogador, grande jogador, mas... E outra coisa, fica aqui também a nota de repúdio para essa arbitragem, porque a entrada do jogador do Corinthians, né, no Rodrigo Caio, eu não sei se tem exatamente, se teve alguma relação, porque foi na canela, mas foi entrada criminosa, até na minha opinião, até para cartão vermelho, dependendo da interpretação do árbitro, mas cabia interpretação ali. E poderia sim ser cartão vermelho, eu não me assustaria. O cara nem falta deu, né? E aí depois, a gente ainda tem que conviver com um time igual o patético, esse Atlético Mineiro, querendo pressionar a arbitragem, um time que é sempre favorecido, e ainda vem uns manés aí, uns Zé Ruelas aí, para zoar a gente, dizer que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. É uma patifaria. Vamos falar sério, cara. Vamos conversar sério. Não dá, né? Não dá. Não tem jeito. Gente, circulou aí uma possível reviravolta, tem um furdunço danado sobre a questão do Arão, cara. Tá aqui, ó. Sobre o mercado da bola, o William Arão ainda não foi autorizado pelo Flamengo a viajar para a Turquia. Eu explico para vocês, gente. Aí o GE noticiou em primeira mão que ainda era por conta de burocracias. O que acontece? O Fenerbahçe, eles têm até quinta-feira para escrever o Arão lá, disputar lá os campeonatos lá, uma competição específica lá. Me fugiu aqui, eu não sei se é a Liga dos Campeonatos, alguma coisa assim. E aí, só que lá na Turquia foi feriado, gente. E aí, os turcos não conseguiram enviar a documentação para o Flamengo. Certo? Mas está tudo certo. Não tem reviravolta, o Arão não vai ficar no Flamengo, o Arão está vendido para os turcos, a não ser que aconteça outra coisa, alguma coisa, né? Um desastre aí nessa negociação.
o que é muito improvável. Então, assim, esse furdúncio todo foi só por conta de um atraso na documentação, né? Ele tinha se programado para viajar, mas houve um atraso nessa documentação, não é nem por conta de burocracia, é porque de fato lá era feriado e os turcos não puderam enviar essa documentação ao Flamengo. Então não tem nada de, vai ficar no Flamengo, não vai. Não tem isso não. Pode ficar tranquilo. O Arão vai ser feliz lá no Fenerbahçe. Sobre o Wendel, gente, tem atualização, tá aqui, ó, a situação do Flamengo para contratar o Wendel se complicou. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Zenit da Rússia apresentou melhorias contratuais ao jogador, como valorização salarial, aqui, extensão de contrato. O atual acordo se encerra em 2025. E o outro seria até 2027. O que acontece? Vou resumir aqui, porque tem mais coisa escrita aqui na matéria. Segundo o Vene Casagrande, a equipe dele, né, o Zenit, ofereceu a ele um contrato mais longo, melhorar o salário para ele permanecer lá. Aí, logo abaixo, eles dizem o seguinte, a matéria diz o seguinte, que o staff do atleta e o atleta quer jogar no Flamengo, quer voltar para o Flamengo. Agora, não quer exercer o direito que ele tem de sair por um ano, de empréstimo por um ano. O que está acontecendo? Lá, os campeonatos estão sendo só regionais. O jogador está jogando pouco por conta do conflito. E aí a FIFA determinou que o jogador, querendo, se ele quiser, ele pode usar um mecanismo da FIFA lá que protege o atleta, que o clube é obrigado a emprestar ele por um ano. Ele não quer usar isso, ele quer sair na boa, ele quer que o Zenit fale, não, vai lá, emprestado do Flamengo, se der certo o Flamengo compra, senão você volta. Ele quer ir numa boa. No fundo ele está certo, porque ele vem para o Flamengo por empréstimo, sai de lá emprestado no litígio, na briga. Quando chega aqui, faz a temporada, o Flamengo não compra, por algum motivo, ele vai ter que voltar para lá. E com que cara que ele chega lá? Então, assim, realmente é uma situação, uma sinuca de bico, né, para o Wendel, e eu não acho que ele está errado nesse sentido, gente. O cara tem que pensar no futuro também. Lógico que a gente aqui pensa no Flamengo, mas às vezes ele tem que ter um pouco de empatia, porque tem muita gente criticando o Wendel nesse sentido, mas tem que ter um pouco de empatia e ver o lado do jogador também, né? Porque do outro lado tem um profissional também, que tem família, enfim, né? Então não acho que ele está errado. Deu uma emperrada. Não é que não vai acontecer? Não sei. Mas deu uma emperrada grande até, né? E aí, assim, se confirma essa história da saída do Diego, a coisa piora mais, porque Diego ainda, bem ou mal, se consegue improvisar ele ali, fazer a volância ali, bem ou mal. É um jogador de meio de campo, que acaba povoando o meio de campo. Gente, essa situação de James Rodrigues aí, né? Segundo informações que circularam, o staff do James Rodrigues teria dado ok para ele vir ao Flamengo. A informação ainda revela que o John Textor, né, lá do Botafogo, a SAF lá do Botafogo, teria tentado comprar o passe do atleta, inclusive que a equipe dele, né, teria aceitado vender o passe dele, mas que o próprio atleta disse que não queria jogar no Botafogo. E segundo informações, ele disse sim ao Flamengo que poderia vir, né? Essa informação está no portal Notícias do Flamengo, NF, né? E que dá conta de que ele poderia vir ao Flamengo e tal, que ele aceitaria. E assim, aí se juntando que eles autorizaram o Botafogo a negociar, também autorizariam o Flamengo, porque ele tá na briga, ele está no litígio total. Eu já falei isso num outro vídeo há poucos dias aqui. O que acontece, gente, é que eu particularmente, tem muita gente perguntando, então eu trago atualização, mas eu particularmente não acredito nessa situação. Não acredito, com todo respeito à pessoa que escreveu a matéria aqui, não é que eu estou falando que é mentira o que ele escreveu, mas não acredito que isso evolua, até porque o salário do James Rodrigues é alto, é um jogador que está lá no Catar, se não me engano, é o clube dele. Então não vem numa boa sequência, o cara está no Catar, não vem numa boa sequência. E outra coisa, tem uma sequência, um histórico de lesão grande. Então, essa é a minha opinião, acho difícil. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Flamengo amanhã vai para cima, acredito na classificação. Um grande beijo a todo mundo, saudações rubro-negras
E eu fui na ação.